Rio Grande do Sul, a URGS. Tem graduação em Letras, Português e Letras Português e Inglês pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É especialista em Estruturas da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil e concluiu seu mestrado e doutorado em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fez pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Também é editor da revista virtual de estudos da linguagem, a Revel, desde 2003, e é coordenador da coleção de linguística da editora Vozes, desde 2014, e editor da editora da Abralim, juntamente com o professor Valdir Flores. É idealizador do Observatório Sintático do Português Brasileiro, juntamente com Leonel de Alencar, Marcos Lunguinho e Eduardo Kennedy. Atua nas áreas de sintaxe e sua interface com semântica, estrutura informacional e prosódia, gramática do português brasileiro, teoria da ultimidade, história da linguística e linguística computacional. Seja, então, professor Gabriel, muito bem-vindo, né? É a nossa estreia contigo nesse formato virtual, mas eu tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Nós combinamos, então, inicialmente, que o professor Gabriel falaria em torno de 30 minutos, e aí abriria para questionamentos, então vão anotando as dúvidas, perguntas, questionamentos, que depois a gente abre para perguntas, ok? Boa noite para todos nós, então, gente. Boa noite, obrigado, professor Lovani, pela apresentação aqui, pela introdução, e eu não estou vendo ninguém, mas espero que todos estejam aí, mandem aqui no chat alguma coisa, se falhar, se tiver algum problema, certo? Me avisem. E, Pietra, vou te pedir, por favor, para compartilhar aqueles slides, aquele PDF, pode ser? Vou falar um pouquinho hoje, então, de um assunto que me convidaram para a semana, e agradeço pelo convite pelo convite para apresentar aqui na Semana Acadêmica, que é sobre a minha área, assim, né? Eu trabalho com sintaxe ali na URGS, tanto no curso de graduação como de pós-graduação em letras, pós-graduação em linguística, e vamos ver um pouquinho o que é sintaxe e como é que a gente pode dialogar, assim, com os dois lados que a gente conhece essa disciplina da sintaxe, quando a gente entra no curso de letras, que, na verdade, a gente conhece basicamente um lado, né, que é a sintaxe tal como a gente estuda na escola. E depois, quando entra no curso de letras, vê a sintaxe como um estudo acadêmico, né, que ultrapassa um pouquinho aquilo que a gente está acostumado a ver com a sintaxe escolar. A sintaxe escolar, via de regra, é uma sintaxe normativa tradicional, ainda pautada em grande parte, assim, pela NGB, como a gente vai ver, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, lá da década de 50, mas já é uma sintaxe também que traz muitos ganhos da linguística contemporânea, ao mesmo tempo, né? Então, depende aí o ano de formação de vocês e quando é que vocês vão dar aula de língua portuguesa, e que livro didático ou que gramática vocês vão adotar depois, vocês vão ver diferentes tipos de abordagem, assim, no estudo da sintaxe. Então, hoje, a ideia é que seja uma fala, assim, introdutória sobre o assunto da sintaxe, e a gente pode se aprofundar nos problemas, nas dúvidas, nas questões, à medida que forem aparecendo. Vocês podem me mandar as perguntas aqui, ou mandar para a Pietra também, e a gente conversa depois dessa breve apresentação que eu pretendo fazer aqui sobre sintaxe, né? Normativa tradicional e estudos linguísticos contemporâneos. Então, essa dupla faceta aí, que a gente já sabe, mais ou menos, né, que a gente vem da escola e que a gente acaba aprendendo no curso de letras. É a Pietra, não é a Rose. Bom, vou passando aqui, me digam se tiver algum probleminha de ouvir o áudio e ver aqui os slides, né? Então, o que é a sintaxe? É uma das sub-áreas de estudo da linguagem. Então, a linguagem, esse objeto assim tão heterogêneo, né? Então, no curso de letras a gente tem tantos interesses díspares, né? Interesses de literatura e de linguística, e dentro da literatura tem uma série de abordagens
para estudar a linguagem e a literatura, e dentro da linguística uma série de abordagens para estudar a linguística desse ponto de vista, então, científico-linguístico. E a sintaxe estuda, é um campo, né, de atuação, um campo de investigação dentro da linguística, né. Então, parte do que é isso? Parte do lado que o Saussure já tinha dito, do caráter linear do significante. Quando a gente usa a linguagem para falar, usa para se comunicar, ela sai organizada linearmente, né? A gente não consegue expressar duas palavras ao mesmo tempo, a gente tem que botar uma palavra depois da outra, né? A gente organiza uma frase depois da outra, isso se reflete em grande medida no nosso sistema de escrita, né? Que a gente escreve uma letra para formar uma sílaba, para formar uma palavra, para formar uma frase, para formar um texto, um depois do outro, então de maneira linear. E na cadeia falada, é assim que acontece, né? A gente emite um fonema, esse fonema se junta para formar uma sílaba, vão formando morfemas, formam palavras, formam sintaxe, formam frase. Então a gente fala basicamente isso, utilizando as palavras, ou para ser mais preciso, como eu vou mostrar daqui a pouco, os fonemas, os morfemas, as palavras, para ir formando unidades de sentido, de significação um pouquinho maiores. Às vezes essas unidades são do mesmo tamanho também, né? Depois eu vou mostrar aqui que a gente pode ter um fonema que ao mesmo tempo é um morfema, é uma sílaba, e é uma palavra e é uma frase, tudo junto, né? Mas, enfim, a moral da história da sintaxe é dizer que a gente não fala por palavras soltas, elas estão encadeadas num contínuo discursivo aqui, né, quando eu falo. E quem estuda o fonema, via de regra, é uma área chamada fonologia. Quem estuda o morfema é uma área chamada morfologia. E quem estuda a organização dessas palavras na frase é justamente a área chamada sintaxe, né. E para quando a gente organiza as palavras na frase, a gente segue basicamente dois princípios básicos, assim, gerais, né? Quando a gente vai formar qualquer frase, a gente ordena elas numa determinada ordem, porque, ao final de contas, a gente expressa uma depois da outra, então a gente tem que saber o que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer em segundo, o que vai aparecer no meio da frase, né? E a gente tem que concordar os elementos, né? Então, quando a gente fala em concordância verbal e nominal, por exemplo, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre esses elementos, né? Então a gente tem aqui, só um pouquinho, vou passar aqui. Não, voltar aqui para a gente falar sobre o exemplo. Então a gente tem, por exemplo, tem uma ideia que eu quero expressar, que tem na minha cabeça, que é assim, eu estudo sintaxe, eu estudo na Fevale. E eu tenho aqui os elementos, né, à esquerda, estudar, eu, Fevale, a, então são as palavras que poderiam expressar esse meu pensamento, mas se eu digo que eu falo português, eu tenho que respeitar determinada ordem e determinada concordância. Então, eu tenho que falar uma coisa tipo, eu estudo na Fevale, para expressar a ideia de que, enfim, que está sendo descrita aí pela frase, que é eu estudo na Fevale. Mas se eu parar para pensar nessas palavras que compõem a frase, né, estudar, eu, Fevale, por que eu não poderia compor a frase usando outra estrutura? Por exemplo, outra concordância do tipo assim, eu estudar na Fevale. Ou por que eu poderia organizar diferente a ordem entre a preposição e o artigo, como eu estudo em Fevale, né? Ou eu estudo Fevale em, ou eu estudo em a Fevale, separar. Ou Fevale eu a estudei. Então, basicamente, é um questionamento muito assim, inocente, mas ao mesmo tempo profundo, e demonstra já um pensamento científico. Assim. Então, se as palavras se apresentam estruturadas na frase eu estudo na Fevale, por que elas se apresentam assim e não de outra maneira, né? Então, isso, por exemplo, é um dos objetos de estudo da sintaxe, tentar entender por que as línguas naturais se estruturam do jeito que elas se estruturam em termos de frasais, né? Padrões frasais, por exemplo. Então, resumindo em um tweet, assim, né, o que seria estudar sintaxe, investigar sintaxe? Seria estudar como é que as palavras se organizam para formar frases. Então, em português brasileiro, por exemplo, né, nós temos um ordenamento que chama de ordenamento SVO. Quase todas as frases da nossa língua, se elas são como os gramáticos chamam na forma canônica, ou como alguns linguistas chamam às vezes na forma não marcada, uma forma mais ou menos normal, a gente organiza a frase começando com o sujeito, colocando um verbo, e esse verbo, se tiver complementos, o verbo vai anteceder seus complementos, e não o contrário.
Então, nós temos uma frase de exemplo, SVO, que o professor assustou os alunos. Poderia ser de outra forma? Sim, poderia, mas em português brasileiro é assim que acontece, né? O professor assustou os alunos, a gente tem uma tendência muito grande a manter essa ordem linear aqui e não quebrá-la. Ao contrário do português europeu, né? O português europeu já está mais disposto a quebrar a ordem aqui. Pois a gente pode discutir um exemplo que o português europeu quebra a ordem SVO. A Vitória pergunta, acho que para manter o sentido com a linearidade, começo, meio e fim. Sim, acho que sim, Vitória, mas a minha pergunta é por que o começo tem que ser o eu, por que o meio tem que ser estudar e o fim tem que ser na Fevale, e não podia ser o contrário, que aí a gente vem para cá para a SVO, né? Então, mas sim, exatamente, tem a ver com a manutenção do sentido. A gente vai ver um pouquinho que a gente pode, inclusive, quebrar essa ordem SVO para causar efeitos de sentido, que é o que o português europeu faz, né? Então, bom, não vou antecipar, mas vamos chegar lá. Vou mostrar um exemplinho. Mas antes de falar do português europeu, a gente pode ver que outras línguas, para expressar essa mesma frase, eu estudo na Fevale, ou como essa, o professor estou os alunos, outras línguas elas vão apresentar ordenamentos lineares, né, de superfície assim, diferentes. Então, em japonês, se você aprende em japonês, vão dizer, em vez de o professor assustou os alunos, vão dizer o professor dos alunos assustou. Ou seja, a ordem japonesa é SOV, sujeito, objeto, verbo. Em árabe, a frase padrão vai ser assustou o professor os alunos. Verbo, sujeito e objeto. Em malagache, vai ser assustou os alunos o professor, que aí é verbo, objeto e sujeito. Então, a gente está vendo exemplos de línguas com todas as possibilidades de ordenação linear desses três elementos, sujeito, verbo e objeto. Em Riscariana, uma língua indígena amazônica, a mesma frase que a gente diz em português, o professor assustou os alunos, se diz em Riscariana, os alunos assustou o professor. É uma língua muito rara, assim, esse ordenamento que começa com objeto, né? Então, objeto, verbo e sujeito, OVS. E na DEB também é um ordenamento muito raro, começando com objeto. Os alunos, o professor assustou, que é objeto, sujeito e verbo, então OSV. Por falar em raridade, né, a combinação mais comum nas línguas do mundo é essa do japonês aqui. A língua manter uma ordem canônica, sintática, de sujeito, objeto, verbo, SOV. A segunda ordem mais natural do mundo é a ordem que a gente tem em português, que é SVO, então, né? Reparem que algumas frases não ficariam ruins se a gente pensa num contexto, né? Tipo aquela última em Nadeb, os alunos, o professor assustou. Dando uma forçadinha, uma ênfase prosódica, assim, parece que pode passar, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso também. Sim, a Pietra falou que os alunos foram assustados. Daí a gente tem uma passiva, né? E a passiva é justamente como é que a gente pode dizer assim, uma subversão da ordem direta, né? Então, o que acontece com a passiva? A passiva justamente é tu botar como sujeito um elemento que é, na real, um objeto, né? Por isso que a gente chama de sujeito paciente, né? E o sujeito, que normalmente é alguém que age, que é aquele que exerce a ação do verbo, vai lá para o fim da frase virando justamente o agente da voz passiva, o agente da passiva, né? E tem contextos muito específicos que a gente pode usar passiva. Então, a gente não chega usando uma passiva do nada, né? Justamente porque a passiva subverte a ordem. Então, tem contextos em que a gente pode usar passiva. Deixei para falar disso aqui mais pro fim, mas é exatamente isso aí. Bom, então, sintaxe, né? Se sintaxe estudar basicamente ordem e concordância, por que tem diferentes abordagens de sintaxe, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da sintaxe normativa tradicional e da sintaxe descritiva, que eu acho que é o primeiro passo da sintaxe acadêmica, científica, né? Então, vamos começar falando um pouquinho daquilo que a gente já conhece da escola, que é a sintaxe normativa tradicional, que a gente tem que dominar com maioria, digamos, né? Porque quando a gente faz curso de letras, a gente ganha uma etiqueta escrito letras, faço letras na nossa testa, e as pessoas normais ficam nos perguntando coisas do tipo, existe a palavra upar, ou tá certo dizer tá,
Então, a gente tem que saber, né? A gente vira um dicionário ambulante, uma gramática ambulante, temos que saber disso. Bom, mas para falar um pouquinho ainda, bom, a sintaxe vai estudar o ordenamento das frases. Olha que interessante isso aqui, né? E agora eu vou dar aquele exemplo que um fonema é também um morfema, é também uma palavra, é também uma frase. Mas eu peguei lá de um livro de um colega meu, do Eduardo Kennedy, né, um livro de 2015 dele, em que ele faz um inventário, assim, né? Em geral, quantos fonemas a gente tem na língua, né? Em geral, de 20 a 40 fonemas. Tem línguas que tem mais, tem línguas que tem menos. Mas as línguas do mundo, em geral, comportam um inventário fonológico aí de 20 a 40 fonemas, né? Morfemas, mais de 10 mil, em torno de 10, 15 mil, né? Que são os afixos, por exemplo, né? Os prefixos, sufixos e mesmo os radicais, né? Que formam palavras, os morfemas gramaticais ou lexicais. Depois, se tiverem dúvida, vão me perguntando no chat, tá, pessoal? Ou me perguntem depois, anotem aí para perguntar depois, mas vão perguntando. E palavras, mais ou menos as línguas, né? Um falante culto, assim, né, com ação acadêmica como o de você, sabe, conhece mais ou menos, assim, em torno de 50 mil palavras daquela língua. E frases, quantas frases a gente conhece? Quantas frases dá para dizer que existe na gramática do português brasileiro? Se eu pegar um dicionário grande, um dicionário bom, né, tipo o dicionário Wise, o dicionário Aurélio, sei eu, vai estar lá um número de palavras. Mas existe algum livro que diga esse é o número de frases que existe na língua portuguesa? Ou dá para a gente determinar quantas frases uma pessoa conhece, um falante, né? Eu quero aprender francês. Quantas palavras eu preciso aprender em francês para me virar assim? Ah, tu aprende umas 20 mil palavras, te vira bem, tá? E quantas frases eu preciso aprender? Então não existe isso, porque a sintaxe é bonita também por causa disso, né? Porque a gente lida com um elemento que é infinito, certo? A gente estuda frases, mas as frases são infinitas, então a gente tem que tentar entender quais são as regras que vão permitir que eu use as palavras para formar essas infinitas frases, porque como a gente usa as frases, elas podem ser infinitas, mas a estrutura delas não é o tipo delas, né? Por exemplo, a gente determinou ali um tipo de estrutura em português, é o chamado SVO, as frases têm sujeito, verbo e objeto. Outro aqui que a Pietra falou é a voz passiva, né? Então as frases formam passivo, então tem que conhecer como é que uma frase pode formar passivo. Então a gente vai discutir um pouquinho isso aqui. E aqui o exemplo, como é que um fonema pode ser um morfema, que pode ser uma palavra, que pode ser uma frase. Pensem no fonema é uma vogal do português, né, que distingue, por exemplo, entre P, letra P, e pé. Então, é. Mas também pode ser um morfema, que pode ser uma palavra, né? Eu posso usar como verbo uma forma do verbo ser, né? Então, terceira pessoa do singular, é. E eu posso formar uma frase, né? Alguém pode me perguntar isso aqui, sei lá, como é que alguém pode perguntar isso aqui é assim ou é assado? Sei, eu vou dizer Não, essa ficou péssima, né? É difícil pensar em exemplos assim em cima do laço, mas pensem num exemplo de uma pergunta cuja resposta é. Hoje é segunda, obrigado, Pedro. Viu? Isso é bom que contar com audiência qualificada. Então, olha aí, ó. Então nós temos que é um fonema, é um morfema, é uma palavra e é uma frase. Então a gente não tem que pensar necessariamente em tamanho, né? Pode ser o mesmo tamanho, mas pensar nesses domínios distintos. Valeu, Pedro. Então vamos lá, vamos falar a sintaxe do normativo tradicional, ou como a gente poderia resumir num tweet, o que é sintaxe do normativo tradicional? Como escrevem aqueles caras que julgamos grandes escritores e como achamos que os nossos alunos e toda a sociedade, na real, deveriam escrever. Então, ou seja, o que está por trás disso? Tem um modelo de língua, que é o modelo dos grandes escritores, e esse modelo deve servir para toda a sociedade. Então, quando alguém nos diz assim, quando um normal nos diz, português é muito difícil, eu tenho medo de falar perto de ti, tenho medo de escrever perto de ti, está dizendo que esse modelo que a gramática descreve dos grandes escritores, ele é difícil. Mas a pessoa fala em português, portanto, português não é tão difícil assim porque a pessoa está falando, né? Mal sei português, exato. Então, quando falam isso, na verdade, eles estão falando sobre mal sei as regras da gramática normativa, em geral, da sintaxe, né? Que é concordância, que é bom, tem as de ortografia também, né? Porque a pessoa está falando que não sabe escrever direito, né? Colocação dos acentos, uso do porquê,
uso da crase, etc. Mas, em geral, sintaxe, né? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui de onde é que vem a sintaxe normativa tradicional. Então, tem uma tradição gramatical grega e latina, começou nos estudos do grego, do latim, e veio para o português, daí vem uma série de coisas que a gente herdou dos gregos e latinos, entre elas o estudo da morfologia, com as classes de palavra que a gente conhece, em termos de sintaxe, em termos de gramática, na verdade, queria falar um pouquinho das gramáticas normativas, né? A gente encontra regras que são chamadas regras prescritivas normativas, são do tipo aquelas listinhas que a gente encontrava em livros do latim, né, que eram conhecidos como appendix probe, que é tipo assim, faça X e não faça Y. Só que o Y é o que as pessoas faziam de fato, né? Então já mostrava um mismatch, um descompasso entre o que é estudar a língua de verdade, tal como as pessoas falam, e o que é estudar um modelo idealizado de língua. Então hoje a gente encontra ainda nas gramáticas, não com essa forma que eu botei aqui, mas a gente encontra com formas muito parecidas que estão querendo dizer isso. Faça isso, escreva vendem-se livros de linguística. Não escreva venda esse livro de linguística, porque aqui, enfim, vai ter a argumentação lá do cara, da pessoa que escreveu a gramática, né, do gramático, da gramática, que escreveu, que quer dizer que livros de linguística é sujeito do verbo vender aqui, né, quando as pessoas, na real, têm uma dificuldade muito grande de perceber os sujeitos pós-postos como sujeitos do verbo, né, especialmente quando a gente tem essa partícula C ainda, que pode estar me dando um genérico aqui, né, uma ideia de genérico, tipo assim, alguém vende livros de linguística. Outra regrinha que a gente vê direto, né? Amo-te e amar-te para sempre. Não te amo e vou te amar para sempre. Que é mais ou menos assim, siga a ênclise ou mesóclise em caso de verbo futuro, mas a gente não encontra isso na fala das pessoas cultas, né? Na fala do vernáculo, que é o português do povo, e nem nas falas das pessoas cultas, a gente não encontra ênclise e mesóclise na fala, né? A gente vai encontrar lá no texto monitorado, na escrita, e ainda assim encontramos muitas publicações de gente muito culta usando próclise já, né? Outra que a gente encontra, havia muitos livros lá e não haviam muitos livros lá por causa do suposto uso impessoal do verbo haver, não conjugando, então, né? Então, aqui, com o objeto direto, muitos livros. Tu conheces a minha casa, e não tu conhece a minha casa. Então, aqui para nós, a gente sempre usa sujeito de segunda pessoa com verbo na terceira pessoa, seja você ou seja tu. Mas a gramática normativa tradicional ainda tem dificuldades em reconhecer esse empobrecimento, digamos assim, da morfologia flexional do português, né? Essa aqui também nós temos de estudar, e não use a gente, em vez de nós, tem que estudar. Assistirei a um bom filme depois da aula e não vou assistir. Então, a perífrase verbal que a gente chama aqui, né? Em vez de botar um verbo só, a gente tem esse auxiliar aqui. Eu até podia ter botado um outro, um verbo ir de auxiliar aqui com o próprio verbo ir, verbo lexical, né? Vou ir assistir um filme. Que tá correto, tem a lógica e tudo, né? Essa gramática normativa não reconhece. E a ausência da preposição a aqui, né? Na regência do verbo assistir, tal como a gente costuma usar por aí afora. Chegaram as pizzas, então, de novo, aqui o sujeito posposto, e não diga chegou as pizzas, como a gente normalmente diz, ou ouve por aí. E o doce de que eu gosto é o chocolate, mas não diga o doce que eu gosto é o chocolate, que eu acho que é a variedade, aliás, é a versão que a gente mais escuta na nossa variedade aqui, né? O doce que eu mais gosto, o livro que eu mais gosto, que a gente corta, chamada preposição cortadora aqui, né? É uma relativa, desculpa, cortadora, em que a gente corta a preposição. E ainda poderia ser um terceiro tipo, né? O doce que eu mais gosto dele é o chocolate. É muito registrado em português. Para o meu dialeto, não soa meio estranho, assim, né? Não uso, mas eu usaria esse aqui, o doce que eu mais gosto. Ou, quando estou dando uma palestra aqui, para os acadêmicos da Fevale, eu diria o doce de que eu mais gosto, mas aí eu tinha que pensar muito antes de falar isso mesmo. Acho que eu diria o doce que eu mais gosto, de verdade. De qualquer maneira, lembrem-se da etiqueta que vocês usam na testa, faço letras, vocês têm que conhecer o lado esquerdo e também o lado direito. Então aqui a gente tem uma distinção básica, né? O que é a gramática normativa tradicional e o que é a sintaxe descritiva vai querer estudar, que são as frases que estão à direita, né? A gente quer pensar por que as pessoas estão falando como elas estão falando. Então isso é a sintaxe científica, né? Bom, e
Então, isso aí nos leva aí ao modelo de língua adotado pela sintaxe normativa tradicional, né? Ela, basicamente, tem como modelo a língua escrita literária antiga, em geral, do barroco ao realismo. Digo realismo porque, se a gente for pegar, por exemplo, os poemas do Oswald de Andrade, tem um poema dele que ele já, chamado Pronominais, que ele já se queixa, por exemplo, da ênclise como regra, né? Ele diz que em português brasileiro a regra é a próclise de colocação dos pronomes átomos. Então, vejam que a gente está ensinando como é que era a sintaxe, primeiro, escrita, segundo, literária, né? Não é qualquer escrita, mas a escrita para produzir uma obra de arte, e terceiro, de um outro tempo, né? Que tempo é esse? Aí cada gramática que vocês adquirirem, com qual vocês forem trabalhar, essa gramática traz lá no começo. Qual é o modelo de língua, tá? Escrita literária, e vai dizer qual período que usa para suas abonações, para suas explicações. Então, nas gramáticas que eu analisei, em geral, vai do barroco ao realismo. Alguns chegam até ao modernismo, mas, enfim, alguns chegam até pegar exemplos mais contemporâneos, mas são raros os exemplos e só pegam quando eles querem também, né? Isso que é engraçado. E, por fim, tem um caráter pedagógico, né? A sintaxe normativa tradicional, então, sintaxe que está lá na gramática, ela desde o começo, assim, aqui no Brasil há muito tempo, aliás, né? Desde a NGB, que eu mencionei antes, da década de 50, e mesmo antes, a NGB surgiu justamente por causa do caráter pedagógico, né? Tem esse caráter de ser usado em bancos escolares, assim, né? De ser usado para ensinar a língua materna. Então, é uma gramática, né, que a gente usa. Só que a gente tem que fazer algumas perguntinhas básicas, assim, que é assim, bom, que tipo de construções sintáticas a gente encontra nos grandes escritores, né? Então, é uma pergunta que eles se fazem, né, para gramática. E como é que a gente pode ensinar isso aos alunos na aula de língua portuguesa? Acho que, na verdade, desculpa, essas não são as perguntas que a gente faz, são as perguntas que os próprios gramáticos fazem quando fazem uma gramática tradicional, né? Querem descrever a sintaxe dos grandes escritores, mas aí tem uma jogadinha suja, porque eles acabam repetindo regras já clássicas na tradição gramatical. Mesmo quando um escritor erra aquela regra, daí eles ignoram aquilo. Então eles pincelam exemplos aqui e dali. E pensa no ensino, né? E aqui, o que acontece quando eu disse da NGB, né? Bom, lá pelas tantas, o ensino de gramática estava com muitos termos díspares. E aí, na década de 50, um grupo de gramáticos não dá para dizer linguistas ainda, mas filólogos, se reuniu e decidiu, então, estabelecer quais seriam os termos a serem empregados na gramática normativa, né? E aí se bolou um documento aí, chamado Nomenclatura Gramatical Brasileira, que balizou a nomenclatura utilizada, né? Então a gente tem termos aqui, e é seguido até hoje, né? As gramáticas contemporâneas, se vocês pegarem, seguem os termos do NGB. Então, a gente tem termos como esse aqui, que a gente já inclusive mencionou hoje, né? Sujeito, está lá na NGB, daí que vem o sujeito, tipo de sujeito, estão lá na NGB, sujeito composto, sujeito simples, verbo substantivo direto, objeto direto, né? Agente da passiva. Então aqui fiz umas análisezinhas e só para mostrar os rótulos, predicativo do objeto, predicativo do sujeito, isso aqui está tudo lá na NGB. Uma coisa que escapou da NGB foi o sujeito oculto. E por isso, por ter escapado do NGB, a gente vai encontrar o nome de sujeito oculto variando, né? Então, algumas gramáticas vão chamar de sujeito desinencial, outras sujeito nulo, outras sujeito elíptico, outras de sujeito oculto mesmo. Mas os termos que a gente usa para fazer sintaxe, né, dentro da gramática são basicamente esse aqui, que estão lá no NGB, né? Esses e outros que estão lá no NGB. Claro que tem limitações, né? Por exemplo, a gente vai estudar o que é um pronome pessoal, agora vamos para as limitações da gramática, né? Então, isso aqui está meio grande, tá, pessoal? Mas é só para... Vamos ver se dá para pegar a moral da história desse exemplo aqui. Que é o seguinte, lá peguei essa definição lá do Segala, tá? Uma gramática, a novíssima gramática da língua portuguesa. Os pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes, que representam as pessoas do discurso. Eu quis dizer aqui que, nessa frase em A, as belas amigas de Porto Alegre chegaram ontem, eu tenho um nome, um substantivo aqui, né? Se eu trocar esse substantivo
Essa foi a minha também, Lohane. Se eu trocar o substantivo por elas, eu vou ter uma frase que não é uma frase em português, né? As minhas belas elas de Porto Alegre chegaram ontem. Aqui, por exemplo, nessa frase, o tio da Maria viu um filme excelente. Eu tenho tio, é um substantivo, Maria, substantivo e filme. Eu não posso trocar simplesmente esses substantivos por pronomes, né? Não posso dizer o ele da Maria viu um filme excelente. O tio da ela viu um filme excelente. O tio da Maria viu um ele excelente. Então, é uma coisa que as gramáticas não reconhecem, ainda que os pronomes, elas substituem agrupamentos nominais, é que a gente chama de sintagma nominal. Então, elas, que é um pronome, vai substituir todo o sujeito da frase. As minhas belas amigas de Porto Alegre, elas chegaram ontem. E aqui também vai substituir todo o agrupamento nominal. Posso ter ele viu um filme excelente, ele sendo o tio da Maria, ou posso substituir a Maria, e não só Maria, e dizer o tio dela viu um filme excelente ontem, né? Então, é uma crítica, assim, à análise da gramática normativa tradicional. Fora um monte de frases que a gente usa no dia a dia que a gramática não reconhece. Eu formei um observatório gramatical do português brasileiro, em que eu e alguns colegas registramos frases novas, assim, construções novas que aparecem na língua. E a gramática, tal como usa a nomenclatura da década de 50 para cá, né, não consegue analisar. Por exemplo, a minha estante cabe um monte de livros. Essa frase é boa, mas para gramática é difícil isso dizer que caber um verbo transitivo direto. Isso aí vocês não vão encontrar lá, né? Meu carro furou o pneu quando eu vinha para cá. Dizer que meu carro é o sujeito do verbo furar. Gramática vai ter problema, porque furar vai pedir um sujeito agente. O carro aqui não é agente, né? E essa frase 3 aqui, ó, é a única frase que eu conheço que é uma frase, uma interrogativa aberta, né? Interrogativa fechada, aquela que pede de resposta sim ou não, e aberta não te permite responder com sim ou não, tu tem que dar uma resposta. E é uma interrogativa que não tem verbo, né? Que é a interrogativa com cadê. Com cadê os livros? Aqui eu até botei uma oração subordinada, então apareceu um verbo, mas não precisaria, né? Cadê o João? Cadê os livros que eu deixei aqui? Então, cadê? Enfim, né? É uma limitação da análise tradicional. E essa frase aqui também, ó, sem verbo, ó, que é um tópico, né? Ou seja, essa barriga aqui só com regime. Que é uma frase normal, a gente ouve as pessoas dizendo, mas não tem verbo. E essa frase também do queijo, né? Cortar como verbo intransitivo. Esse queijo aqui corta fácil. Aqui eu já tinha botado esse exemplo, né? Sem preposição, o livro que eu mais gosto é O Continente. E mais um objeto direto aqui, meio bizarro do ponto de vista gramatical, que é o João pesa 80 quilos. Então, aqui, o sujeito, verbo, VTD e objeto, né? Então, são limitações das análises. Se vocês, como eu, assim como eu, já sabiam lá no ensino médio que vocês gostariam de fazer letras, sem antes mesmo nem saber se iam fazer letras, vocês já pensavam em exemplos como esse. Eu sempre era o chato que ia lá para o meu professor de português, para a minha professora, e dizia, professor, tá, mas e como é que a gente faz a análise sintática dessa frase aqui, ó? E aí, às vezes os professores gostavam, às vezes não, né? E vocês, quando forem dar aula, sempre vão ter um aluno chato, como a gente era, para perguntar essas coisas legais aqui também, né? Qual é o futuro da gramática normativa tradicional? Bom, para vocês aí que estão se formando em letras, estão fazendo letras, né? Vocês podem escrever uma gramática normativa, por que não, né? Porque faltam gramáticas ainda da base normativa mais modernas, que levem em consideração, por exemplo, escritores contemporâneos de verdade e a língua escrita culta de verdade. E faltam análises mais robustas e menos simplistas. Mas já temos várias gramáticas boas. A do Perini, eu linkei 3 aqui, tem várias outras, né? Perini, da Aminia Ui e do Marcos Banho, são 3, assim, recentes, que são muito boas, tá? Vale a pena dar uma investigada nessas gramáticas. A do Perini saiu pela Voz, a do Marcos Banho saiu pela Parábola, e a da minha, eu não me lembro qual é a editora, mas eu tenho aqui atrás, depois se alguém me perguntar, eu pego ali para ver a editora. São 3 gramáticas bem interessantes, entre outras, né? Tem outras, depois posso mostrar mais algumas. Mas enfim, para saber que tem limitações. O banho, sim, é legal. Aprendi com o Hernani Terra. O Hernani Terra entra mais no grupo dos antigos, apesar de não ser antigo, né? Mas ele tem essa visão mais antiga, assim. Bom, dito isso, a gente pode pensar no estudo da sintaxe e da gramática, de maneira geral, né? Como um desafio intelectual, assim, né? Mais autêntico, assim, mais sem
sem regras estabelecidas, né? O Perini tem uma frase muito boa, que ele diz assim: para quem gosta de certezas, eu tenho uma má notícia, a gramática não está pronta. E para quem gosta de desafios, eu tenho uma boa notícia, a gramática não está pronta. Então, é isso aí, né? Verdade. Então, aqui que é a sintaxe descritiva. Basicamente, a gente podia resumir assim, ou como queremos descrever os fenômenos sintáticos da língua falada ou escrita, né, contemporâneas, tal como eles são, e não tal como a gente gostaria que eles fossem, tal como as pessoas dizem e escrevem. Eu não estou dizendo assim, erros que a pessoa cometeu um erro de português que não sabe. Não, coisas que acontecem de fato, que inclusive as gramáticas reconhecem que acontecem quando põe naquelas listinhas de appendix prob, né? Tipo, não diz chegou às pizzas, é porque as pessoas dizem chegou às pizzas, não é um exemplo inventado. Não, é. Uma coisa que ninguém diz, eu não preciso dizer, não diga. Do tipo aquele, Fevale estudar eu. Não preciso dizer para ninguém assim, não diga Fevale estudar eu, diga eu estudo na Fevale. Não faz o menor sentido, certo? Mas então, a gente quer estudar o que as pessoas dizem, pelo menos na sintaxe descritiva, né? Se tu vai fazer sintaxe descritiva, tem que partir com esse espírito aí, né? E a gente tem umas perguntas básicas, né? Bom, a pergunta é, como é que a língua se organiza em termos de estrutura da sua organização sintática sincronicamente, né? Ou seja, hoje, como é que ela se organiza, né? E a gente pode descrever esses fenômenos sintáticos todos que a gente falou ali, com um sujeito, com aqueles tipos de frases passivas, sem ter um julgamento de valor do tipo isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Será que a gente consegue fazer isso? Se a gente consegue, a gente está fazendo sintaxe descritiva. E outra pergunta, quais são as particularidades sintáticas da portuguesa e de todas as outras línguas? Será que são parecidas? Então, são umas perguntinhas básicas. Então, pegar só um trechinho do Perini, não quero me alongar muito, porque eu vi que eu já passei um pouquinho do horário, ainda tinha umas coisinhas para falar, mas o Perini, lá no capítulo de 2015, depois eu passo a referência para quem quiser, tá, pessoal, dessas que eu estou citando. Ele diz que a sintaxe descritiva não é uma teoria que a gente precisa aprender, não é um modelo de análise, é mais uma posição metodológica, que é válida para qualquer linguista trabalhando dentro de qualquer teoria. A sintaxe não é um movimento coerente dos pesquisadores, é uma atitude perante o estudo da linguagem em determinado nível, né? Então, basicamente, a gente conseguir fazer essas perguntinhas básicas aqui e entender o espírito delas. Vamos ver um exemplo. Ó. Então, a gente falou de ordem de palavras, né? Por que a gente pode dizer um livro vermelho, mas não um vermelho livro? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Por que a gente pode fazer? Porque o vermelho é um adjetivo que só vai depois do substantivo. Mas suposto também é um adjetivo. Só que o suposto só vai antes do substantivo. Eu posso dizer um suposto assassino foi preso, mas não foi preso um assassino suposto. E lindo também é um adjetivo, mas lindo pode estar antes ou depois do substantivo. Eu posso dizer um lindo relógio, um relógio lindo. Então é um questionamento válido eu querer tentar entender de ordem de palavras, porque o português tem uma coisa que as gramáticas chamam de adjetivo, que ora pode aparecer apenas depois do nome, ora pode aparecer apenas antes do nome, ora podem aparecer antes ou depois do nome. Ou não são adjetivos, cada um é uma classe diferente, a gente está perdendo uma generalização aí chamando eles de adjetivos, ou a gente tem 3 tipos de adjetivos, pelo menos, né? Um que só aparece antes, um que só aparece depois, um que aparece antes ou depois. Agora tem que tentar entender a natureza deles. Ou eu posso pensar que, bom, a vida é difícil, meu filho, os adjetivos são assim. Ou eu posso tentar entender como é que é a ordem por trás do caos. Então, estou vendo esses dados e vou tentar entender como é que funciona. Então, sim, tem gente que estuda, por exemplo, tentar nos explicar a ordem dos adjetivos, né? Vamos ver outros exemplos aqui interessantes. Reparem que a gente tem uma alternância causativa, que a gente chama, né? Eu já podia falar isso, não sei, porque eu acho que eu vou fazer uma pergunta para vocês depois. Mas eu tenho alguns verbos transitivos direto, que a gramática reconhece, lá a gente viu inclusive a nomenclatura, o VTD, que eles podem virar, se eu botar o objeto como sujeito, eles podem virar intransitivos. Reparem aí, eu abri a porta, eu pego o OD, o objeto direto, passo para o sujeito, e o verbo é intransitivo. Eu abri a porta e a porta abriu. Eu quebrei o vaso, posso ser o vaso quebrou. Mas eu chutei a bola, que também a VTD tem exatamente a mesma estrutura para análise sintática tradicional. Eu chutei a bola, eu, sujeito, chutei verbo transitivo direto, a bola, objeto direto. Esse cara aí não vira a bola chutou. Eu li o livro, não vira o livro leu.
Bom, é uma limitação da gramática e isso aparece na fala das pessoas. Também é uma investigação que eu posso, é uma pergunta legítima, né? Posso dizer, por que que os dois de baixo não viram um verbo intransitivo com objeto de sujeito e os dois de cima permitem essa inversão, né? Eu não sei se eu vou dar a resposta. Bom, depois a gente vê a resposta. Eu vou passar umas perguntas aqui, tá, pessoal, por enquanto. Depois a gente vai ter tempo para conversar. Outro exemplo, ó, por que que eu tenho, às vezes, uma formação de passiva, como a Pietra tinha nos lembrado, né? O João quebrou o vaso, posso dizer, o vaso foi quebrado pelo João. Eu li esse livro e esse livro foi lido por mim. Mas eu não posso ter o João tem muito dinheiro para muito dinheiro foi tido pelo João. Ou eu amava sintaxe e dizer sintaxe era amada por mim. E reparem que a voz ativa é exatamente igual em termos de análise tradicional, por isso que a gente tem que ir um pouquinho além, então sintaxe ativa já é ir além, tentar entender por que, às vezes, uma frase com SVO, como essas quatro aqui, às vezes ela apresenta uma correspondente passiva e às vezes ela não apresenta uma correspondente passiva. Tá? Aqui está relacionado, vou voltar aqui um pouquinho, aqui nesse está relacionado com o objeto, né? O que acontece com o objeto? Se o objeto muda de estado, eu consigo fazer a inversão, se não muda, eu não consigo. E nesse exemplo da passiva está relacionado com o sujeito. Se o sujeito é agente, eu consigo ter a passiva. Se o sujeito não é agente, é uma outra coisa, experienciador, um paciente, eu não consigo ter a passiva. Bom, então uma moral da história aqui é que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a voz sintaxe normativa pode imaginar, né? Então, porque só com sintaxe normativa explica aquilo lá. E aí lembra que vai ter sempre aquele aluninho chato que vai perguntar para vocês: professor, o senhor diz que a passiva forma com sujeito, verbo transitivo direto. O João teve muito dinheiro, sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Eu não tenho passiva, por quê? Muito bem, então tem outras coisas que agora a gente tinha falado. Por que a gente organiza da forma que a gente organiza, não de outras? A gente pode organizar um pouquinho diferente, português de Portugal organiza, né? Então a gente pode organizar a frase em termos sintáticos, sujeito, verbo e objeto, mas quando a gente usa uma frase para falar, em geral, a gente está comunicando informação, né? Então a gente está usando a língua para se comunicar. E quando a gente comunica, a gente tem basicamente duas coisas aqui, né? Que é a informação velha, eu estou compartilhando informações que vocês já conhecem e tem informação nova. E, em geral, a gente começa falando da informação velha e depois com a informação nova. Em termos de sintaxe, vamos ver como é que isso funciona. Olha aqui, eu tenho uma frase aqui. A Maria tem 2 irmãos, o Paulo e o João. Vocês, então, agora é dado isso para vocês, né? Vocês têm essa informação que a Maria tem 2 irmãos, um é o Paulo, outro João. Então, eu posso continuar assim. Ela gosta muito do Paulo. O João, ela não suporta. Então, olha só como aqui eu tive uma subversão da frase na ordem canônica, como a gente viu em português, que é o SVO. Por quê? A frase ela não suporta o João ficaria estranha nesse contexto. A Maria tem 2 irmãos, o Paulo e o João. Ela gosta muito do Paulo, ela não suporta o João. Até poderia ser, né? Mas acho que o mais normal é dizer a Maria tem 2 irmãos, o Paulo e o João. Ela gosta muito do Paulo. O João ela não suporta. Porque aqui nós vamos... Bom, vou falar todos os exemplos aqui. Essa frase aqui também, ó. Aqui fica mais claro de ver. Tu pergunta para alguém, como o João fala francês, hein? Ele fala razoavelmente francês. Para mim parece mais estranho do que como o João fala francês. Ele fala francês razoavelmente. A frase melhor ficou ele fala francês razoavelmente, porque aqui eu codifico uma informação velha, ou seja, uma informação que vocês já conhecem, que o João fala francês, está na pergunta, inclusive, e a informação nova é a maneira como ele fala, né? Então vai lá para o fim da frase. Que língua o João fala razoavelmente? Ele fala razoavelmente francês. Parece que é melhor do que ele fala francês razoavelmente. Então aqui são pequenas nuances, né? Isso aqui eu fiz um teste com os falantes e os falantes foram me dizendo, dando notas para cada tipo de resposta e as notas mais altas ficaram com essas que eu marquei sem ponto de interrogação aqui. Então mostra que às vezes como a gente codifica a informação nova e velha, vai mudar um pouquinho o ordenamento das frases, portanto a gente muda a sintaxe, né? O português europeu ele é bem suscetível a isso, ele muda até quando a gente em português brasileiro não muda. Opa, antes de chegar aqui, desculpa. A gente tem uma frase tipo assim, quem é que quebrou a janela? Em português brasileiro, a gente manteria a frase SVO para acusar a pessoa e dizer, olha, o João quebrou a janela. E dava ênfase prosódica dizendo assim, o João quebrou a janela.
Em português europeu, para respeitar mais ou menos esse negócio de começar com a informação velha e terminar com a nova, tu vai dizer quem é que quebrou a janela. Então, sabe que alguém quebrou, tu não sabe quem. Quem é que quebrou a janela? E o português europeu vai te dizer, quebrou a janela o João. Começa com a informação velha, quebrou a janela e aí põe a nova, o João. Aqui em português brasileiro é muito difícil acontecer, né? Não diria que a gente fala assim. Muito bem, pessoal. Sei que eu me estendi um pouquinho, mas ficar com umas últimas palavras. Então, aqui, para ver a moral da história dessa fala de hoje, a gente ainda vai conversar, se vocês me aguentarem mais um pouco ainda, e dizer assim, que a sintaxe, então, é o campo de estudos que nos permite estudar e compreender como a gente estrutura as frases nas línguas naturais. E tem diferentes abordagens, né? A gente viu duas aqui, a sintaxe normativa tradicional, a sintaxe descritiva, com diferentes objetivos teóricos de alcance empírico. Então, depende do objetivo, né? E o estudo sintático que a gente quiser fazer, escolar, mais acadêmico, e mesmo escolar pode ser mais investigativo, mais descritivo ou mais normativo, e mesmo acadêmico também tem vários tipos, né? Pessoal, obrigado, então, por me ouvirem e espero que a gente tenha uma interlocução boa. Aqui está o meu e-mail também, se alguém lembrar depois de alguma coisa um outro dia, não hesite em me escrever, certo? Muito obrigada, então, professor Gabriel, por enquanto, né? Abrimos agora para perguntas. Aproveitem, gente querida. Eu acho que enquanto o professor Gabriel falava, muitas interrogações vão aparecendo, né? Então, aproveitem. A gente pode trocar ideias a respeito das provocações que o professor Gabriel fez, né? Tá vendo o slide? Ah, então tá. Agora acho que tá perfeito. Era isso? Isso, perfeito. E aí, gente? Aí eu lanço mais um desafio, que para o professor Gabriel ver que ele não estava falando sozinho. Quem for fazer a pergunta, abre a sua imagem também, abre o microfone, né? Fica o desafio aí lançado também. Eu gostaria de comentar se der. A Lovane falou que eu sou a aluna perguntadeira. É. Professor, muito obrigada pela tua fala, foi maravilhoso ouvir, concordo com a Andressa, foram mais exclamações do que interrogações. Agora entendi o que a Andressa escreveu, tá? Mas eu estava pensando, enquanto tu falava, eu pensava nos 3 ambientes que eu atuo. E o primeiro que me chamou a atenção foi, eu tenho uma turma onde eu sou orientada pela professora Lovane, de refugiados e imigrantes, num projeto de extensão da Fevale. E uma pergunta que me faziam muito era: prof, tu ensinou como fazer perguntas, ou ensinou os pronomes interrogativos, mas em português eu só ouço o que é que tem, onde é que tem, o que é que tá. E acho que a gente tem que lidar com vários dependes, né? Nessa situação, é muito complicado. É isso aí, né? Que em português brasileiro a gente tem esse hábito de colocar o que depois das interrogativas, o que. E aí tu fica nessa dúvida, o que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar? Já os outros falei que é o que está na gramática lá, e o livro, quem faz isso, eu tive uma orientanda de mestrado que queria fazer uma gramática de português para estrangeiros, então ela teve que parar e pensar que português eu vou ensinar para o estrangeiro, né? Tem que ensinar um português que ele saiba reconhecer, e tu tá vendo na pele, assim, né, Pietra, que tu tem que ensinar o que. Agora, se... Culto. eu tenho que ensinar, tu sabe, tu não vai ensinar um imigrante ou qualquer estrangeiro a dizer, tu saberias me dizer isso? Tu vai dizer para ele, olha, tem diferença de registro, né? Se tu de falar isso, tu pode passar até por pedante e querer ensinar a própria língua para quem é nativo, pode ser uma coisa ruim. E um aluno estrangeiro, um chinês lá na URGS, uns anos atrás, me perguntou assim, professor, o senhor dá aula de linguística, me diz o que é essa palavra aqui que eu não encontro em nenhum dicionário que eu consulto. Peraí. Todo mundo dizia para ele assim, ô meu, peraí. E ele não entendia. Então, são os desafios do que está na gramática e o que a gente tem que ensinar, por exemplo, para um aluno que quer se virar com português no dia a dia, né? Exato.
Outro ponto que eu vi foi quando tu falou do plural apenas em uma parte da frase, né? E daí a gente lembra dos carros vermelhos e a gente entende que é os carros vermelhos, né? Não, a gente não tem confusão na hora de pensar nisso. E esses dias eu falei isso e me falaram, nossa, mas que feio que fica. E eu disse, sim, mas a gente fala assim, presta atenção na janta hoje, dá uma olhada, né? E eu trabalho com Libras, muita gente me perguntou que absurdo que a língua de sinais não é universal. Como assim? E daí eu já penso, putz, mas minha língua falada é universal, né? Porque olha só o português de Portugal e daqui tudo que muda. E agora o senhor trouxe mais exemplos ainda. Não, essa casa concordância, né, para pegar o teu primeiro ponto, todo mundo fala assim, quando a gente, inclusive, a gente tem que se monitorar muito, né, para produzir a concordância nominal completa dentro do sintagma nominal e falar uma coisa tipo os carros vermelhos. Muito, mas também tem uma lógica, né, e as pessoas que acham feio é engraçado, porque é aquela herança maligna aí da gramática normativa tradicional, porque em termos de linguística, em termos de estudo da linguagem, não tem o menor sentido. Porque quando tu fala inglês, tu faz exatamente a mesma coisa. Tu pões o plural só num elemento dos três, né? Tu vai dizer alguma coisa tipo the red cars. Deixa eu escrever aqui. Em português, os carros vermelhos. Então, repara como a falta de concordância em si não é o problema, porque a pessoa não vai criticar o inglês, né? Não vai dizer que, sei lá, o Harry Potter é um troço que foi escrito assim, capenga, porque o inglês tem essa concordância, mas vai criticar o português. E repara também que tem uma regra, né? A gente tem que marcar sempre, sempre o plural no primeiro elemento do sintagma nominal. Tu não vai dizer o carros vermelho, nem o carro vermelhos. Tu vai sempre ser os. E tem uma curiosidade até que, como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a mania de colocar o artigo junto com um possessivo, a gente fala tão rápido que a gente forma o que a gente chama de uma palavra fonológica só, e a gente pode dizer uma coisa tipo assim, ó. As minhas amigas. Aí, pensando fora de contexto, parece ruim, mas pensa uma coisa, eu ouço sempre no final do semestre, eu também deve ouvir, Lovane, que é assim, ô professor, e as minhas notas, hein? Quando é que sai? E as minhas provas, já corrigiu? Então, tem regras, assim, né? E a gente segue essas regras. E sobre Libras, daí é, assim, é uma ignorância do fato de saber que a Libras, como tu disse, é uma língua como outra qualquer, não é imitação, né? Vamos lá fazer uma Libras universal, assim, é uma tentativa inócua do tipo fazer uma língua como o Esperanto, sei eu, né? Tentativa daí. Mas é isso aí. A gente tem que ter esse assim, esse espírito de investigação linguística para poder parar e ver o que estão nos perguntando e tentar entender por que estão nos perguntando isso, estão nos perguntando e como é que eu vou explicar de uma maneira decente para a pessoa dizer, é verdade, sabe que até que faz sentido, né? Ou se está de saco cheio, diz, tá errado mesmo. Daí. A minha pergunta vai nesse sentido, assim, como tu vês essa questão agora levando essas questões todas para a escola, né? Vamos considerar nós, professores de língua portuguesa, numa escola, e, afinal de contas, nós vamos fazer as escolhas pedagógicas, né? Nós vamos fazer as escolhas de como trabalhar, o que trabalhar, até certo ponto. Como tu vês essa questão, trazendo isso, então, para a escola? Na escola, eu acho que tem uma coisa básica, assim, algumas coisas básicas para nós. Por exemplo, não sermos meros repetidores da gramática normativa tradicional, né? Então, a gente não pode só repetir, porque a gente tem que saber que ela tem limitações e tem que conhecer essas limitações. Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto bom, as crianças já sabem português quando estão ali. Então, a gente tem que pensar que português que eu quero ensinar para elas. Eu quero ensinar um português que elas não sabem. Então, o que está na gramática normativa tradicional, muitas vezes elas não sabem, né? O que está na literatura escrita, muitas vezes as crianças não conhecem literatura escrita quando entram na escola. Então, eu vou ensinar o que está ali, né? Em termos de língua portuguesa, por exemplo. Quero ensinar para elas poderem ler quando quiserem, Guimarães Rosa, Machado de Assis, e produzirem textos que, se quiserem, cheguem nessa altura, né? Literária. Então, sim, tem toda uma tradição assim que deve ser ensinada.
Mas o que a gente tem que ter muito em mente é essa postura do sintaticista descritivo, como o Perini falou ali, né? Então, tentar entender a língua fora do certo e errado, fora do bonito e feio, e tentar entender a lógica por trás, porque alguns alunos vão se interessar pela língua falada, e a gente tem que também ensinar a língua falada nesse sentido, para mostrar para o aluno que aquilo que ele traz de casa tem valor, né? Tem valor acadêmico, por exemplo. A gente não só dizer, olha, do jeito que tu fala, minhas amigas, eu vou te dar um X aqui, tá? Mas é dizer, olha, quando tu vai encontrar literatura, tu vai encontrar texto escrito, a gente tem a concordância desse jeito. Agora, essa concordância que tu faz também é muito interessante por causa disso, disso, daquilo. E outra coisa que sempre perguntam assim é, bom, mas e nos concursos, no vestibular? Mas quem faz o vestibular são os alunos, quem bola uma prova de português vestibular são os professores que têm formação em linguística. Então, mesmo que a gente vê os vestibulares da Fevale, da URGS, da PUC, não tem mais aquela gramatiquice, aquela decoração de nomenclatura. Tem muito usar a língua, conhecer textos, interpretar texto, saber elementos de coesão, né? E fazer raciocínios gramaticais, né? Então, essa desculpa assim, não, mas eu preciso ensinar o que está na NGB, o que está na gramática por causa dos concursos e vestibular. Não é verdade. Eu desafio quem falar isso para vocês, baixa o último concurso da URGS lá de vestibular e vão ver que não precisa saber gramática normativa necessariamente para ir bem. Tem que fazer o raciocínio linguístico, né? Isso aí é desculpa. A Natália pergunta, é válida a ideia de começar do macro indo para o micro, conforme as habilidades do aluno estrangeiro? Ah, Natália, eu te confesso que eu desconheço, assim, ensino para estrangeiros, apesar de que ali tem vários colegas que trabalham com PLA, né, o português como língua adicional. Vocês também têm aí um núcleo bem importante de ensino para estrangeiros, mas eu desconheço, em termos pedagógicos, de onde é que a gente vai começar e para onde é que a gente vai partir. Vou te deixar no vazio essa aí, Natália, desculpa. Acho até que a Lovane pode ter uma fala legal sobre isso, estando no projeto. Oi, boa noite. Eu só Eu, tenho... não, eu já ia passar a falar para a Vitória. Eu acho que a gente pode discutir isso essa semana. A gente vai ter um dia para falar do projeto, né, na quinta-feira. Acho que é uma discussão bem interessante, Natália. Não diria que a gente tem uma resposta, porque a gente tem estrangeiros de diferentes idiomas, né, vamos dizer assim, como língua materna, e isso tudo influencia também, inclusive quantas línguas esses estrangeiros já conhecem ou não. Então são variáveis bem interessantes, assim, que eu acho que a gente pode discutir na quinta-feira, né? Vitória. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim, aham. Ah, minha internet tá meio estranha hoje. Gabriel, na verdade eu só fiquei com uma dúvida no começo. Tu faz a introdução sobre essas... não sei se eu posso chamar assim, me desculpa se estou sendo um pouco ignorante, das variações da linearidade da língua, que algumas línguas eles colocam um sujeito em outro lugar, e aí teve a ver com esse passivo, ativo. Já tem um estudo sobre isso, porque em alguns casos, por exemplo, no português europeu acontece dessa maneira, e aqui no Brasil acontece da maneira que a gente faz. A gente sempre tenta colocar o eu como central e continua a partir disso. Já tem vários estudos interessantes, assim, Vitória. Boa tua pergunta, porque tem uma coisa geral das línguas, né? Então tem uma parte da gramática, por exemplo, chamada uma investigação, na verdade, chamada linguística cognitiva, ou gramática cognitiva, que mostra como a cognição humana, que é a mesma para todos, né? Nós sendo humanos, nós pensamos mais ou menos da mesma maneira, como a cognição humana influencia no ordenamento sintático das línguas. Então tem uma coisa chamada, por exemplo, como é que é o nome seu? Vou inventar um nome técnico aqui, porque eu não me lembro direito, mas é uma antropomorfização da gramática, tá? Que a gente é um antropocentrismo gramatical, digamos assim, que o sujeito da frase normalmente se refere a uma pessoa, por isso nós temos, por exemplo, as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vocês, eles, e como a gente tem esse negócio de tornar o que é humano mais saliente, a gente deixa o sujeito na frente da frase. Então, por isso tu diz, normalmente eu começo com eu, né, de fato, né, porque, enfim, tu é uma pessoa,
assim como eu, e a gente tenta dar ênfase sempre para para as pessoas, né, para os humanos, e não para os objetos, né, por isso que o objeto direto, o objeto aparece lá adiante, depois do verbo. Isso é o normal nas línguas, então, mais ou menos 85% das línguas humanas, acho que são, na verdade, 88%, quase 90%, põe o sujeito na frente. E a outra pergunta relacionada a essa, sim, tu pode falar disso, da linearidade, achei ótimo o teu termo, é dizer assim, por que em português europeu faz isso? Eu mesmo escrevi um texto sobre isso, que mostra assim, que o português brasileiro tem uma tendência muito forte de manter a regra SVO da língua. E a gente gosta de usar prosódia. Prosódia é uma marca da cadeia de fala, assim, né? Então, por exemplo, quando eu vou introduzir uma informação nova, se eu quero botar informação nova na frente, eu uso a prosódia, do tipo assim, quem foi que perguntou essa pergunta? Eu digo, a Vitória perguntou essa pergunta. Então, eu dou um acento na Vitória. E o português europeu, por nós falarmos línguas que já estão se distanciando cada vez mais, né, o português europeu tem uma regrinha gramatical que diz, olha, na verdade a gente não respeita tanto assim a regra SVO, mas vamos deixar o fluxo da informação correr sempre a informação velha e depois a nova. Então, quem é que fez essa pergunta? Em português vai te responder. Fez essa pergunta, Vitória, porque a Vitória é o elemento novo, não sabia quem é que tinha feito a pergunta. E aí tem alguns estudos que já investigaram, assim, e mostram mais ou menos isso. A relação está com se vai dar ênfase em como tu organiza a informação velha e nova, ou se tu vai dar ênfase em manter a estrutura sintática independente da organização velha e nova, como a gente faz. E aí a gente usa um acento prosódico, assim, diferenciado na fala. Certo, muito obrigada. Beleza, mas é como diz o Perini, né? Não tá tudo resolvido ainda. Tem um monte de coisa ainda para resolver. Se não fosse assim, vocês não teriam TCC para fazer, né? O artigo para escrever, livro para escrever, a gente não precisaria fazer mais nada daí. Ai, gente linda. Perguntas, provocações, dúvidas? Todo mundo estuda sintaxe aqui, já estudou? Na verdade, agora é só um complemento dessa tua fala. Eu gosto muito do Chomsky, muito, muito. E Quem é que tá na falando? Desculpa, é a última. Vitória? É a Vitória, sou eu de Tá, novo. tá. E na última fala dele com a Abralim, ele falou sobre isso, né? Sobre esses estudos da língua, que nós não estamos ainda sabendo de tudo. Acho que isso é impossível, nós como os humanos, nós não temos como saber tudo. Mas ele diz que muito estudo já está sendo feito agora, né? Então, essas coisas sempre mexeu comigo, e agora no começo trazendo todas essas investigações e perguntando por que será que é assim. Eu fico, meu Deus, por que será que é assim? Eu preciso saber por que é assim. É isso aí. O Chomsky é um grande linguista, né? E ainda está ativo. Ele é de 28, então ele tem 80, 90. Bom, façam a conta aí, a gente é de letras aqui, não me façam fazer conta assim na frente de todo mundo. Mas ainda está ativo e sim, ele, né, mostra que a linguística é uma ciência jovem, né? Se a gente comparar com a química, com a física, com a geometria, pensa quantos anos ele já tem a linguística. A gente tem aí, sei lá, século XIX por aí, né? Tal como a gente conhece mais ou menos. Se pega o Saussure, século XX, se pega o Chomsky, século XX também, né? Mas, enfim, a ciência é jovem, então tem muita coisa para responder ainda. Muita coisa para perguntar. E o Chomsky faz uma coisa muito legal, né? Eu traduzi alguns livros do Chomsky, assim, a gente aprende a full. E ele faz uma distinção muito legal entre os mistérios e as perguntas. E ele diz, olha, tem muita coisa que é uma pergunta, que é uma dúvida, que a gente pode fazer pergunta já de uma maneira inteligente para tentar entender. Eu tentei trazer algumas perguntas hoje, né, daquelas ali, em termos de sintaxe, obviamente, tem muitas sobre a vida. E tem coisas que são mistério ainda. E o mistério, a gente não consegue nem formular a pergunta, a gente não consegue nem entender o fenômeno suficiente para fazer a pergunta. E a gente, avançando na ciência, a gente vai transformando os mistérios em perguntas, né, e as perguntas em respostas, na medida do possível. Professor, eu estava pensando no fato da língua ser viva e
e da sociedade formular realmente o que está sendo usado ou não. E esses dias eu estava fazendo uma lista de palavras que eu acho bonitas no português. Algumas palavras muito pomposas e outras da língua falada, como ananá. Eu adoro ananá. Acho uma palavra ótima. Tu falou a fu, eu me lembrei agora. E umas palavras mais pomposas, esdrúxulo, ostracismo, ensimesmado, que Machado traz. E eu estava divulgando, eu estava conversando com os meus amigos sobre isso nas redes sociais. E eles comentavam de palavras que eles achavam a palavra linda, mas não sabiam aplicar numa frase, porque não sabiam se pedia complemento, se pedia brocochô, é ótima também. Então, idiosincrasia, mnêmico, outro assim, eles ficavam, tá, mas na hora de fazer uma frase com isso eu não sei usar. E de como é rápido para isso acontecer, né, para entrar em desuso, ou para cupincha, que é uma palavra que é mais antiga, surgir como gíria agora. Tem isso, né? A língua muda, né? Ah, meu Deus, trancou aqui. Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Tá, meu computador trancou, não consigo ver vocês. Tá, pronto, demorou um pouquinho, carregou. Sim, a língua muda, né? O Saussure já tinha dito isso, é um paradoxo, né? Porque ninguém muda a língua de maneira consciente, mas ao mesmo tempo a língua sempre muda, né? E o Saussure também tem uma frase bonita que ele diz assim, como é que é a frase dele? Ganhei uma caneca escrito essa frase, tem que dar uma coladinha, mas ele diz uma coisa assim, o tempo altera todas as coisas, não existe razão para que a língua escape essa lei universal. E muda mesmo, é interessante tua lista de palavras. Eu tive a mesma curiosidade que tu, Pietra, só que como eu estudo sintaxe, eu disse, eu vou pegar umas construções sintáticas que estão aparecendo. E eu fui anotando, e aí tem muita coisa, as pessoas foram me passando, eu criei um site, depois eu posso passar o site para vocês, se quiserem. Por exemplo, estão falando assim, eu não sei se a geração de vocês já fala isso, a minha não fala, tá? Que é assim, eu emprestei o livro da biblioteca, significando eu peguei o livro emprestado da biblioteca. Ou eu vou formar no semestre que vem, que eu falaria assim, eu vou me formar no semestre que vem. Ou outra assim, cadê? Esse aqui é legal. Tá. Eu tenho uma amiga mineira que fala, eu sou apaixonada na minha mãe, não pela minha Essa mãe. aí, sou apaixonada nesse livro aí. Engraçado, né? Então são coisas que vão mudando, né, na língua. Agora, um que me disseram, aqui no Rio Grande do Sul acho que não falam aqui, cara, mas um que disseram é assim, ó. Aí me disseram que tem um meme que todo mundo conhecia, menos eu, tá? Mas o exemplo é, o pão tá tão quente que chega a manteiga derrete. A mãe bateu no filho e ele chega chorou. Nossa, isso é mega estranho para mim, mas são construções novas na língua. Testar positivo e testar negativo, isso aí também, né? O Covid ou a Covid. Então a língua vai sempre mudando aqui, vai aparecendo coisa nova, né? Melhor deixa é ótimo. Melhor deixa, o que é essa? Eu não sei. Deixa pra lá. Eu comecei o assunto e falei, não, melhor deixa, não vou te contar isso. Deixa lá. Melhor deixa, tá. Então tem as construções sintáticas novas e tem os chamados neologismos, são as palavras novas. Né? Professor, enquanto a gente continua nosso debate, eu vou deixar aparecendo ali o código QR para quem ainda não fez a confirmação do evento, pode apontar o celular para lá e daí visualiza o código. Tá compartilhando? Tá, né? Então, quem ainda não fez a confirmação do evento pode apontar o celular e só preencher ele nome e e-mail. Quem mais tem comentários? Acho que pode. Agora, vem falar de sintaxe, ideia fonologia, não adianta, é a paixão de cada um, né? A Larissa gosta de fonologia, pode falar de processos fonológicos. Diga lá, Larissa. Não sei se eu vou poder, não, vou tentar te responder, né? Até porque eu escrevi um textinho sobre processos fonológicos uma vez. Pode dizer a pergunta aí, Larissa, sobre processos fonológicos. Boa noite, Gabriel. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu li um texto teu sobre os processos fonológicos na semana passada.
Olha a com coincidência. trabalho, né, da faculdade e tal. E eu queria muito, assim, saber, né, não sei, se naqueles processos que tu cita, que são meio que padrão para aquisição da linguagem, né, das crianças, que elas usam, assim, o mesmo método, né, para aprender, se alguns desses eles acabam, se tem algum a mais, não sei se tu já se aprofundou um pouco nesse estudo, se tu já tem algum conhecimento assim sobre, né? Qual deles assim é o que mais pode se estender, por exemplo, na fase adulta? É isso. Eu fico um pouco curiosa porque nessa questão dos processos eu tô tendo que focar bastante agora e eu vou aproveitar que tu tá aqui, né, pra fazer essa pergunta, que eu tenho bastante curiosidade. Ah, eu acho que vou te deixar um pouco na mão, Larissa, porque os processos fonológicos que eu estudei eram justamente os processos na fase de aquisição das crianças, né? Então, quando a criança aprende a língua, enfim, quando ela vai desenvolvendo a língua com o seu meio, ela percebe que existem sons que ela não consegue produzir ainda. E aí ela tem uma série de estratégias, assim, né, que a gente conhece e que acontecem em todas as crianças do mundo, independente da língua que esteja falando, né? Então acontecem aqueles processos que são aquilo que tem o processo da estratégia da evitação, né? Então a criança evita de falar palavras que ela não sabe ainda, e tem aquela coisa que a criança corta um pedaço da palavra ou ela não pronuncia determinado som porque ela não consegue ainda. Então um encontro consonantal com R, né? Tra, pra, por exemplo, é muito difícil, a criança leva mais anos para aprender até. Mas chega a determinada idade, em não tendo nenhum problema auditivo, um problema articulatório, a criança passa a falar conforme a fala do adulto, né? Passa a produzir, por exemplo, pra, ou outro com blá, né? Com consoante plosiva mais a líquida. Mas tu me perguntou da fase adulta, né? Então eu não saberia te dizer, porque tu tem algum exemplo, Larissa, assim, de um adulto que não consegue pronunciar um R, aí não sei, aí eu tenho que ter algum problema no aparelho fonador, imagino, né? Sim. Não, aqui justamente o que eu tô pesquisando, né, no meu grupo, né, é sobre a fase adulta, né? Mas a prof, ela indicou muito, né, o teu texto e, nossa, é bem legal mesmo. Só queria também te dar os parabéns, muito legal, muito interessante. Deu para entender muita coisa, deu para achar um norte até, porque eu estava um pouco perdida, né? Eu ainda tô me encontrando assim nessa parte dos processos fonológicos e tal. Então, queria agradecer também. Eu acho que eu estou entendendo agora quando tu me explicou mais o contexto, Larissa. Mas fico feliz que tenha gostado do texto, porque faz bastante tempo e acho que ficou um Uhum. textinho claro, assim, né? A ideia era essa. Mas talvez o trabalho seja assim, nós estamos resolvendo teu trabalho aqui também, não sei se a gente pode fazer isso agora, mas Capaz. talvez seja assim porque os adultos fazem processo fonológico, no sentido de Sim, que a variedade que a gente fala, às vezes, faz processo fonológico. Por exemplo, vamos pegar o rotacismo, né? Que é o processo de transformar, por exemplo, um L num R, né? Então, a pessoa, em vez de dizer chiclé, vai dizer chicré. Bom, aí aconteceu um processo fonológico, mas não é porque a pessoa não sabe falar chiclé, é porque a variedade dela tem o rotacismo, né, o chiclé. Ou tu come a sílaba, né, uma sílaba para a palavra ficar, em vez de proparoxítona, em vez de quadrissilábica ali, proparoxítona, vai ficar paroxítona. Então, ou trissilábica, né, tu pega uma palavra como árvore, aí vira arve. Bom, isso é uma coisa que as crianças fazem, né? Mas sim. também os adultos fazem, então entendi. Acho que não é um desvio de linguagem, não é um indivíduo que não sabe falar essas coisas, mortandela aqui, né? O Não, Pedro tem essa colocou. questão de um processo que até o nosso ele engloba muita gente, porque em qualquer lugar que tu vai, assim, tu vai encontrar pessoas que produzem isso. A gente está falando sobre a elisão, né? Mais especificamente. É, isso aí. Então Não, é uma então, coisa isso que aí. engloba bastante coisa. Tipo, Tá, muitas então regiões e tal. tem bastante coisa sobre o assunto. Ah, acho que tu vai encontrar
uns textos. Eu tenho uma colega que trabalha bastante isso, a Elisa Batista, vou colocar aqui o nome, ela é sociolinguista, e ela escreveu um textinho com uma outra colega chamada Cláudia Brescancini, chamado Português no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E lá eles, por exemplo, para falar dos dialetos falados aqui no Sul, fazem essas análises. Ah, que Tá legal. bom, daí sim, agora entendi o enfoque, acho que tem bastante coisa assim daí. A gente tem que aproveitar, né? Tirar as nossas dúvidas, vai que tu tem umas respostas aí para nós. Isso aí. Então é isso aí, acontece na fala adulta, né? Nas variedades mesmo. Essa parte da fonologia é muito bonita, né? Obrigada, E aí, Gabriel. gente? Obrigada, Lari. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Aproveitem, depois é só assessoria por e-mail, como diz a Vitória. Isso então, gente. Ah. Bom, então, Gabriel, acho que nós tivemos uma hora e meia quase, né, de conversa, de trocas. Sempre muito bom poder te ouvir, poder contar contigo, né, e com tuas explicações. Então, agradecer em nome do curso de Letras da Fevale, tu teres aceito o nosso convite, participar da nossa semana acadêmica, né, mesmo à distância, e também te desafiar nesse sentido, né, porque a gente sabe que são outras condições, é diferente. Então, mais uma vez, muito obrigada. E deixo também, professor, um abraço bem carinhoso da professora Rose, que pediu que eu te passasse esse abraço, né? E que eu tenho certeza que tu compreendes a situação. E agradecer também aos nossos alunos, que sempre são muito participativos. E nós temos um grupo, professor, bem interessado nessa temática, né? Em função disso, que hoje nós estamos te ouvindo aqui, que foi uma das temáticas da semana acadêmica. Então, muito obrigada. Beleza, obrigado pelo convite, prazer. Obrigado por mediarem aqui, a Lovane e Pietra. Obrigado, contato, e qualquer coisa me escrevam, certo, pessoal? Valeu. Ai, pode deixar. Tá bom, valeu. Tchau. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite, boa semana. Boa noite, parabéns, Pietra. Boa noite. Boa noite. A gente fica para fechar a sala, para chavear. É, isso aí. Obrigado, viu, Pietra? Capaz, eu que agradeço. Muito bom. Lovane. Espero que tenha sido bom pro pessoal aí. Foi muito bom. Vai dar, Então tá. vai dar várias semanas. Que bom. Mandem um abraço para a Rose também. E qualquer coisa me escrevam. Tá bem. Muito obrigada, Pode deixar. professora. Vou nessa então. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Muito bem. Tá me ouvindo, Lovane? Tô ouvindo. Ah, peraí. Ah, não, tá aberto o meu microfone, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, Então tá, só ia te perguntar do projeto, então. Acho que fica legal, né? Eu faço umas atividades de apontarem para o corpo, de. isso, eu acho que o que dava para fazer, Pietra, é perguntar para o professor do direito quanto tempo ele vai precisar, porque como eles quase nunca podem, daqui um pouco tu pode só retomar o tema e deixar esse tema, sabe? Acho que pergunta para ele na informalidade quanto tempo, bem de tranquilo assim. Tá bem. E até pensei, agora me ocorreu aquela música cabeça, joelho, ombro e pé, mas acho que é muito infantil para eles, né? Acho que sim, acho que eu vou falar É. que existe a música e comentar assim por cima, para eles saberem também de cultura brasileira e tal.
e talvez aquela questão assim, ó, tô com dor, o que que eu faço? Eles dão dicas, que nem a gente já tinha feito, né? Porque daí tu retoma o verbo no imperativo, vá, tome. E daí eu pensei em fazer assim, provavelmente o direito vai ocupar mais tempo essa semana e a gente pode introduzir o assunto deles para esclarecer algumas palavras. E daí esse assunto saúde pode render por 2 semanas, né? Uma semana em partes do corpo, que eu faço com as minhas partes do corpo, né? Como falo com dor, e outros mais sobre saúde mesmo, de estou me sentindo mal. Como eu falo que eu tenho. Que tal? Isso. Não, perfeito. E dá para até ver a questão assim, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, o que que eu faço? Aí dá para ver lá no país deles como é que eles fazem, por exemplo, toma um chá do quê? Sabe essas Sim. questões assim, as questões culturais daí, Tá. Tá bem, tá? então. Então Não sei se tá. essa vai ser usada para outra coisa agora ou não. Vai ter que vou tirar a gravação, né? Agora que me dei conta disso. É. Tá.